Viralizou nas redes sociais um vídeo emocionante sobre o acolhimento de uma mãe com um filho que é LGBTQIAP+. Esse vídeo já soma mais de 7 milhões de visualizações nas redes sociais. Se eu estiver errado com esse número, me corrija. E eu tô recebendo exatamente a mãe que fez esse acolhimento emocionante, a Yara Sani, que é uma das palestrantes do TEDx, que acontece amanhã no Intermares Hall, em Cabedelo, na BR-230. Yara, seja bem-vinda à Band News FM. Prazer em conhecê-la. Bom dia. Nossa, bom dia. É um prazer também estar aqui. E, na verdade, eu vou ter que lhe corrigir, porque Por favor. São mais de 8 milhões, são 7 milhões em uma rede social, mas existe uma outra que também tem bastante visualizações também. Então, esses 7 milhões são aonde? É no TikTok, é isso? No TikTok. E aí tem as outras? No Instagram tem mais outra, e no Twitter, que eu nem tenho conta no Twitter, mas viralizou lá também, porque várias pessoas compartilharam esse vídeo também, vários famosos e outros sites de notícia também postaram, repostaram, e aí o alcance é realmente muito grande. Para quem não viu, ou para quem não conhece a história, explica pra gente o que é que aconteceu de fato. É o acolhimento ao seu filho? Explica pra gente. Foi acolhimento, sim. Eu adorei você usar essa palavra, porque as pessoas usam muito ainda a palavra aceitar. Uhum. E eu tenho muito ranço dessa palavra aceitar, porque ela era massa lá nos anos 80. Aceitar um filho gay ou um parente gay, então aquilo era massa lá nos anos 80, mas hoje é muito cafona isso. Então a palavra realmente é acolher. E a palavra aceitar também ela ganhou outra conotação, né? Isso, parece que a pessoa depende da aceitação do outro. Depende da aceitação, né, do outro. Ou mais que isso, né? Eu acho que tem o mesmo efeito da palavra tolerar. Sim, né? isso. Tolerar no sentido de aguentar. Não concordo, mas eu aguento, eu suporto. Né? Eu concordo com você. Então a gente vai se reconstruindo, aprendendo a usar realmente um vocabulário muito mais condizente com a questão. E aí, esse vídeo eu conto um pouco, despretensiosamente, eu resolvi contar a nossa história de como foi para mim descobrir o meu filho gay. E eu Inclusive ele tá aqui, Ele tá aqui, Gabilo. Gabilo? Isso. Daqui a pouco você vai falar aqui com a gente, viu, Gabilo? Então eu contei despretensiosamente essa história, eu até comentei com ele e o meu genro, namorado de Gabilo, Gustavo, na ocasião. A gente postou esse vídeo, mas a gente até comentou assim, acho que ninguém nem vai ver esse vídeo, porque é um vídeo tão longo. E na verdade tocou o coração das pessoas pela forma verdadeira com que a gente contou a história, né? Na verdade, eu contei a história, como foi que eu senti desde ele pequenininho, como foi pra mim, o susto que foi, como foi que eu reagi. O susto se deu quando ele tinha que idade? O susto se deu, na verdade, o susto foi se dando, né? Porque a gente vai percebendo uma sensibilidade diferente dos sobrinhos que você tem, dos filhos das amigas, que é diferente, uma sensibilidade maior. E você vai percebendo e vai se dando conta até que chega um dia que ele me conta. Qual foi o primeiro sinal que você percebeu? O primeiro sinal que eu percebi foi aos 2 anos de idade, ele ganhou carrinhos de presente e ele não quis brincar. Não viu graça nos carrinhos. Entendi. Né? E aí tem alguma coisa estranha nisso, né? E depois eu fui percebendo outras reações. Uma mãe que tá junto vai percebendo. E eu não tolhi ele em nenhum momento. Deixei naturalmente as coisas acontecerem, né? E as coisas foram acontecendo. Minha família também é muito acolhedora. Também ele fazia o cabelo das minhas irmãs, né, em casa, na família, e ninguém criticava, ninguém dizia não faça isso, ou isso é coisa de mulher. Nunca houve nenhum parente que chegou para dizer para você, Sani, tem alguma coisa errada, não sei o quê, esse tipo de abordagem? Na minha família, sim, mesmo, do meu lado, não. Nunca houve nenhum comentário negativo sobre isso, e eu acho que isso ajudou muito na autoestima dele como adolescente, o que é muito importante, porque aí ele vai aos poucos garantindo autoconfiança para chegar um dia e contar. E o dia chegou. Agora, Yara, nem tudo é um mar de rosas, né? Tem a galera que não aceita, tem a galera que, né? Enfim, a gente conhece, tem o segmento dos que não aceitam.
Como é lidar com isso? Como é que vocês lidam com isso? Com a homofobia, os comentários, preconceito, os comentários maldosos, esse discurso de ódio que se criou hoje. Como é que vocês lidam com isso? Apareceram haters também nas redes sociais? Porque primeiramente, é uma coisa que acontece também com frequência? Isso. Primeiramente, dá um medo muito grande. Né? A mãe tem um medo muito grande. Né? A gente tem um preconceito arraigado de cultura mesmo. Né? E aí, depois que você vence suas limitações, né? Você começa a aprender a lidar com o mundo homofóbico. E então, a gente, na verdade, foi adquirindo autoconfiança, não se importando. Eu sempre deixava claro para ele que ele podia entrar em qualquer lugar de cabeça erguida, que ele podia estar em qualquer espaço, pertencer a qualquer espaço, né? E essa confiança, às vezes eu tinha também um pouco de medo, é natural, você tem medo de chegar nos lugares mas a gente ia, com medo mesmo. Né? Vai com medo, mas vai. Na verdade, na verdade, com autoconfiança, demonstrando às vezes uma autoconfiança que a gente nem tem. É tipo, esse medo, só pra entender, esse medo é um medo por ele? Tipo, é um medo do que pode acontecer com ele? É um medo dele ser machucado, é um medo dele ser hostilizado, que às vezes é um olhar. Isso pra mãe deve doer, porque isso pra mãe, eu não tenho filho, mas pra mãe deve doer horrores. Às vezes não é uma palavra, às vezes não é uma atitude física, às vezes é um olhar de hostilidade. Né? E isso acontece, a gente vê, no geral, isso acontece em todos os lugares. E nos últimos tempos, as pessoas se sentiram muito livres para odiar. Né? E esse discurso nos amedronta ainda mais, quem tem na família. Todo mundo tem, né, na família. Pode não ter nem descoberto ainda, mas provavelmente tem. E o Brasil ainda e aí eu passei a estudar bastante sobre o assunto, né? Conhecer, que é muito importante. E o Brasil ainda é o lugar onde mais pessoas LGBTQIAP+, é assassinada. E a Paraíba também tem um índice muito negativo, alto, né? Exatamente. Então, isso nos amedronta. Mas, por outro lado, por ter essa consciência e ter estudado, isso me traz para mim uma responsabilidade muito grande, né? A de enfrentar, a de lutar e a de falar. O seu tema é família e diversidade. A gente vai para comercial, isso, a gente vai né? para comercial. Você então deixa a pergunta e a Yara vai responder depois do intervalo. Porque a gente sabe que é muito comum, infelizmente ainda é muito, muito comum, que as pessoas homoafetivas elas sejam discriminadas pela própria família, às vezes são alvo de violência dentro de casa, às vezes também são expulsas de casa, são alvo da pior violência que existe, que é das pessoas mais próximas. Você vai falar sobre família e diversidade. O que você trata? Claro que você não vai trazer todo o conteúdo, mas em linhas gerais, o que é que você vai abordar na sua palestra? Até porque lembrando que o formato do TEDx é que ela só tem 18 minutos para fazer isso. Ela disse que não vai usar isso tudo, não. Vai ser menos. Mas a gente vai falar sobre isso já já e a gente vai conhecer também Gabilo e Gustavo. Eu ia dizer Gabilo e Gabriel. Mas era praticamente uma dupla sertaneja, né? Sertaneja, Gabilo e Gabriel. Cantam? Tocam ou não? Olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Já é um bom passo. Tem uma meia dupla sertaneja. Já já a gente também vai conhecer eles aqui. A gente volta conversando com a Yara Sani, que vai palestrar no TEDx amanhã sobre família e diversidade. Cláudia Carvalho deixou uma perguntinha no bloco passado. Exato. A pergunta foi sobre a reação das famílias. O tema dela, na verdade, é família e diversidade, né? Então eu queria saber se tem instruções, de repente, sugestões para as famílias de como lidar com as pessoas homoafetivas, porque, infelizmente, até hoje, elas sofrem muito com discriminação, com preconceito, com violência, até expulsão de casa, muitas vezes acontece, né? A orientação é acolher, gente. É acolher, é convidar, simples, participar. Né? Quando eu comuniquei à família, né, a questão, quando a Gabilo me disse... Né, teve um comunicado oficial? Teve a família, eu comuniquei à família, né? Assim que ele me disse, eu disse, posso comunicar à família, eu já estava ansiosa, louca para espalhar para todo mundo, né? O que a gente mais ou menos desconfiava, né? Então, quando eu contei para a família, né, houve um acolhimento muito grande, né? E eu disse uma frase, que inclusive é uma frase que tem no meu vídeo que viralizou e que as pessoas gostam muito de ouvir, que é: onde não couber meu filho, não me cabe. Verdade.
né? E essa frase assim, quanto você puder repetir dentro da sua casa, com a sua família, que tiver pessoas que são LGBTQIAP+, elas vão sentir mais acolhidas, vão sentir, vão melhorar a sua autoestima, se sentir mais confiantes, né? E essas pessoas têm um potencial incrível a ser explorado, né? Um potencial profissional, um potencial de vida que às vezes é tolhido pelo preconceito. Então, se você acolhe, você está viabilizando essa pessoa para o mundo, né? E são pessoas maravilhosas que podem dar muito à própria família e ao mundo. Depois que esse vídeo viralizou, o público que lhe segue nas redes sociais aumentou muito, né? E aí também acho que o perfil também mudou. Tem muito LGBT seguindo você nas redes sociais? Tem, muito LGBTQIAP+. Eu adoro, a gente conversa, sempre que eu tenho um tempo eu converso com esses seguidores, né? E tem também muitas mães, gente. Muitas mães que olha, tem depoimentos assim de mães tocantes. Tem uma mãe que ela disse assim para mim: pela primeira vez, depois que eu vi seu vídeo, pela primeira vez eu consegui dar um abraço no meu filho. Porque desde que ele tinha contado para ela nunca tinha conseguido, as limitações dela de vida não permitia que ela conseguisse abraçar esse filho. E depois que ela viu o vídeo, ela conseguiu abraçar o filho, né? Então tem muitas pessoas relacionadas a esse assunto. E quando, né? você toma conhecimento de uma atitude como essa, de uma mudança tão grande de comportamento como essa, como é que você se sente? Me emociono e choro porque eu não esperava, né? Foi de uma forma muito despretensiosa. E ter esse espaço para falar, ter seus essa olhos voz, marejarem aí, porque tá realmente te vendo? toca. Me toca realmente profundamente, porque você está influenciando de forma muito positiva, né, a vida das pessoas. E eu nunca esperei participar de algo assim, fazer parte de algo assim tão importante. Gabilo, chega pra cá, Gabilo. Vamos falar rapidinho com você aqui, pra gente te conhecer, Chega, a Paraíba te Gabilo. conhecer, daqui a pouco o Gustavo também. Bem-vindo, Bom Gabilo. dia. Pega esse microfone aí pra você. Isso. E aí, como é que foi esse processo, Gabilo, pra você contar pra tua mãe, pra você revelar a tua mãe? Como é que foi isso na tua cabeça? Como é que foi esse processo? A gente sempre sabe, né? Desde de criança a gente sabe que a gente é. Só que como o mundo, as pessoas de fora são... A gente é rodeado pelo preconceito, muitas vezes, tem essa dificuldade de chegar e falar. Só que como eu tive esse apoio, essa não cobrança desde cedo, realmente esse apoio, esse acolhimento dentro de casa, é muito mais fácil de você chegar e falar. Então, Antes de falar, você sabia que teria abertura para isso, que isso, seria exatamente. acolhido, né? Isso, exatamente. Então, a gente sabendo disso, é um caminho que não tem muita curva. É um caminho mais seguro. Mas pra você chegar e falar. certamente tomou conhecimento da história de outras pessoas LGBT que não tiveram o mesmo acolhimento Sim. que você. Como é que você reage nessas situações? Então, da mesma forma que a minha mãe reage, é mostrar que o importante é acolher, o importante é entender, é agir naturalmente, porque o amor, o gostar, o sentimento, a atração é algo natural, é da natureza do ser humano. Então, se é algo natural, é pra ser agido naturalmente. Não tem um botãozinho na cabeça, tem no coração da gente, né? Ah, posso gostar de fulano, desse aqui, eu Isso, vou gostar de exato. fulano, vou gostar desse aqui, né? Ah, esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso. Não é assim que funciona. Não é. Da mesma forma que um hétero ele gosta de uma mulher, um gay gosta de um homem, uma lésbica gosta de uma mulher. Isso é gostar, isso é a natureza. Não há nada mais natural e mais normal do que isso. Rolou medo da reação da família, Gabilo? No momento que você contou, do momento que a família soube. Sempre rola. Aham. Sempre rola. Por mais que tenha acolhimento, eu acho que sempre rola. Pela questão, a gente cresceu, né? Vendo casos de pessoas sendo violentadas por causa da sua orientação sexual, então rola isso. Mas foi como eu falei, como eles sempre agiram naturalmente em relação a isso, então é mais fácil, é muito mais fácil. Quando esse vídeo viralizou, né,
qual foi a mudança na tua vida, no teu círculo de amizade, nas pessoas que também fazem contato com você nas redes sociais? Qual foi o impacto? O impacto foi bem positivo, foi bem legal. A gente tá podendo conhecer várias histórias, vários testemunhos, assim, pessoas contando suas histórias de vidas, as pessoas se abrem com a gente e a gente se emociona de uma forma muito positiva. É muito legal essa troca e a gente saber que a nossa história pode ajudar tanta gente, tantas famílias. Muitas pessoas disseram, muitas mães chegaram pra gente dizendo que o nosso conteúdo está sendo um facilitador para convivência com os seus filhos LGBTQIAP+, enfim, Com mais esse ou menos público, isso. né? Exato, com esse público. Registrar aqui a audiência de Sebastião Urtiga, ele está dando parabéns a gente por essa entrevista e dizendo que a Manaíra Band News, aliás, essa mãe é top e vocês estão sempre partindo na frente com abordagens que são de extrema importância para a sociedade. Obrigado, Agradecer obrigado. aí pela audiência e Vamos- pelo feedback também. Vamos ver Gustavo também? Vamos. Gustavo tá com vergonha, Gustavo. Não quer falar, Gustavo? Não, então tudo bem. Não tem problema, não. Vocês estão juntos há quanto tempo, Gabilo? Nós estamos juntos há 1 ano e alguns meses. Um ano e alguns meses. Isso. Mas são namorados? Vivem juntos? Não moram juntos? Como- Hoje em dia, sim, a Aham. gente tá morando junto. Entendi. Nós 3. Os três estão morando juntos? Sim. Legal, legal. Nós 3, porque como as redes sociais da minha mãe, nós somos uma equipe, então a gente Trabalha e vive junto. Pô, trabalha Gustavo, e vive morar com a junto. sogra, Gustavo. Tem o que reclamar não, né? É uma convivência muito gostosa lá em casa, muito Eu boa. acredito, eu Porque acredito. a Vocês têm uma gente- vibe boa. A gente sabe equilibrar muito bem a vibe família e a vibe trabalho e como tem essa convivência boa, então as duas vertentes fluem maravilhosamente. Porque Não, vocês- eles são minha equipe, né? Aham, sim. Eles são a minha equipe de trabalho agora. Vocês já trabalham influencer. com esse mundo digital, com rede social e tal, mas o TEDx ele tem uma outra linguagem, né? Inclusive ontem teve um ensaio, eu passei lá pelos bastidores, vi que estava rolando um ensaio. Como é? Conta para o nosso público como é o formato do TEDx, é de palestras curtas, né? De exposições curtas, são até 18 minutos, mas você já adiantou para a gente que vai gastar menos tempo do que os 18, né? Isso mesmo, vou gastar menos tempo do que os 18, eu devo gastar em torno de uns 10 minutos, né, desse tempo, mas eu acho que é tempo suficiente para tocar muita gente, para transformar a vida de muitas pessoas e o pensamento de uma infinidade de pessoas, e é isso realmente que eu espero. Tá previsto para que horário? Está previsto para começar 2 horas da Aham. tarde e termina em torno de 8 Não, da não, noite. Mas a a sua sua. A palestra, minha, acho que 3 horas da tarde, mais ou menos. logo no Em torno iníciozinho. de, eu faço parte, vou fazer parte do segundo bloco, então em torno de 3 e pouco eu devo estar me apresentando, né? E eu tô cheia de expectativa, tô assim, me senti muito honrada em ter sido convidada, porque eu não imaginava nunca fazer parte do TEDx. Eu já assistia muitas palestras do TEDx, adorava, inclusive é uma fonte de informação que eu sempre, quando tenho dúvida sobre alguma coisa, porque eles têm filtros muito rigorosos, né? Então, quando eu queria algum conhecimento, era lá no aplicativo do TEDx que eu tirava muitas dúvidas, né? Porque a gente recebe muito WhatsApp, muita coisa com informações, muita fake news, na verdade, né? Vindo de todos os lados. Então, o TEDx, ele tem filtros muito rigorosos. Então, às vezes eu queria saber de algum assunto e era lá no aplicativo do TEDx ou nas palestras do YouTube, tudo que eu ia buscar algum assunto. Então, quando eu fui chamada para falar, e eu não sou nenhuma especialista em diversidade, né? Eu sou na verdade uma especialista de ser mãe de gay, né? Aham. Não, de afetividade. É, Já está valendo isso, muito. Isso, né? Eu não tenho conhecimento científico e nem estudos profundos sobre diversidade. Mas na verdade você exerce, vou colocar aqui aspas, você exerce uma profissão, digamos assim, que pouca gente, que requer uma vocação e requer um amor absurdo, que é ser mãe. Com né? certeza, é Profissão verdade. mãe. É. Né? Então eu acho que só aí, e a gente tá no mês das mães, então eu É. acho que... E a gente vai, como mãe, vai descobrindo como a gente se reinventa como mãe a todo momento, né? E tem muitas mães que elas, você falou sobre isso
há pouco, que elas não têm a vivência, elas não têm talvez a instrução, elas têm uma repressão cultural, religiosa, elas não Verdade. agem com preconceito porque elas são más ou são perversas. Elas são resultado de um mundo em que elas vivem, de uma bolha às vezes, né? E quando muitas mães, eu imagino, quando veem o seu exemplo, elas pensam, puxa, eu posso ser diferente. Não é errado ser diferente, né? É verdade, é verdade. E eu queria muito tocar o coração dessas mães, quanto mais mães eu puder, porque eu sei que é uma limitação. E eu sei que não poder vivenciar o amor ao filho em toda a plenitude é um sofrimento muito grande para o filho e para a mãe. Né? Então, mães, as mães que estão me ouvindo aqui, que puderem ir ao TEDx, me assistir os outros 21 palestrantes que vai ter amanhã no Intermares Hall. Então, eu convido a todas. Vão lá, vocês não vão se arrepender. Vai ser um momento de muita verdade e de muita emoção. Gente, quem quiser participar do TEDx, é só as inscrições. O site é o tedxjoaopessoa.com.br, tedxjoaopessoa.com.br. Acontece amanhã, a partir das 2 da tarde, no Intermares Hall, 21 palestras, uma delas é a Diara, que vai estar lá. E você, ouvinte da Band News, você pode ganhar uma das 5 cortesias que nós temos para você. Corre lá no nosso canal no YouTube, @Manaíra Band News FM, e diz pra gente qual das entrevistas você mais gostou de acompanhar e por quê, e fica ouvindo a nossa programação. Demócrito Garcia está dizendo aqui que foi lindo o relato dessa mãe. Mas tá acompanhando lindo a mesmo. gente também. É lindo mesmo. Obrigada, Demócrito. Yara, obrigado pela entrevista, obrigado por esse relato. Amanhã estaremos juntos lá no TEDx, vou estar lá na plateia acompanhando vocês. E sucesso, tudo de bom. Deus abençoe vocês 3. Nossa, eu agradeço demais. A gente agradece demais, né, Gabilo? Dessa oportunidade de estar aqui, gente. Muito obrigada. Valeu e demais. eu vejo todo mundo, vejo vocês amanhã Estaremos por lá. no Intermares Hall.